Gente querida, estou aqui para trazer um pouco sobre as questões que envolvem o advento na contemporaneidade, especialmente as minhas próprias inquietações, né? E por isso peço já antecipadas desculpas e também pelos outros vídeos. Por quê? Porque são assuntos que têm uma referência muito centrada naquilo mesmo que eu sinto, que eu penso e coisas que estão me incomodando, né? Eu já vi que eu tô de avental. Posso ficar com ele, mas queria só mostrar, olha. O aventalzinho, sabe quem fez? Minha filha, que nunca mais encontrei desde o dia 7 de outubro. Triste, né, gente? São os ícones, são os índices, são os símbolos, são os signos, todas essas coisas que a gente vai lidar hoje. Muito bem. Então, olha só. O tema de hoje é a moralidade implicada nos rituais e nas imagens da religião hegemônica, né? Por quê? Eu falo a partir de uma antroposofia da imanência. Eu falo a partir de um campo teórico, né? De uma filosofia que aposta na liberdade filosófica, né? Uma filosofia para a liberdade, a filosofia da liberdade. E que na sua trimembração tem como fundamento o espiritual é sempre livre, né? Assim como a vontade é sempre livre. Tá lá, na Filosofia da Liberdade, que é o GA4, 1894, do primeiro Steiner. Então, a gente tem que pensar sobre essas coisas, né? A gente não pode consumir os signos, a gente não pode consumir a cultura sem que ela passe pelo crivo da nossa individualidade, né? Então, isso é importante. É importante para a gente pensar numa antroposofia viva, né? Isso sempre seria importante, mas agora se tornou premente. Por quê? Porque agora está entrando uma força, né? Uma força de instituição sobre nós, né? Que ela traz uma categoria, uma capacidade de imposição de um pensamento, de uma crença sobre as demais. Isso é novidade na história? Não, não é novidade na história. Mas agora a gente está, digamos assim, dentro do pensamento antroposófico, exercitando a nossa alma da consciência. Ou seja, agora a gente tem tudo que chega para nós, a gente tem que mastigar, digerir, excretar o que não serve e ficar com o que é bom. Essa é a característica principal da alma da consciência. Deixa eu fazer a minha primeira digressão. Hoje eu tenho muito assunto, não quero ficar demais. Mas vocês estão vendo o quadrinho do Devir? Achei! Estava guardado no lugar sagrado, junto com outras coisas de Natal. Eu fui pegar hoje umas coisinhas que eu vou mostrar para vocês, os presépios lindos que eu vou mostrar para vocês, que o tema vai pedir. E aí, quando eu abri a caixa, olha quem estava lá, o Devir. Gente, vocês não têm noção. Isso é o poder do símbolo, o poder do índice, do ícone. Coisas que a gente vai falar a partir do campo de estudo da semiótica hoje. Vou fazer, então, uma epígrafe. E eu coloquei assim, uma epígrafe que é uma vontade. Ela vem, deixa eu pegar de quem? Ela vem de quem? De Bachelard, né? Ela vem de Bachelard e diz assim: imagens, né? A minha vontade, construir imagens, celebrar imagens que lancem o espírito em várias direções, que
agrupem elementos inconscientes diversos, que realizem sobreposições de sentido. Por quê? E aí a gente já começa a entrar. Porque quando eu estabeleço um signo para determinado modo de ser, aí a gente acaba criando não criando liberdade, né? Então não é abrir mão dos signos, como historicamente algumas culturas quiseram, quando perceberam que o signo era terrível, que poderia massacrar o ser humano, resolveram eliminar os signos. Mas não adianta, porque isso é da estrutura do ser humano. Eu queria também, eu recebi uma cartinha, eu vou falar de cartinha, aqui no Facebook, no privado, de uma professora da Universidade Federal do Paraná. Eu não vou citar o nome dela, não é minha querida amiga Andréa Cordeiro, eu não conheço. Ela tá aqui pertinho da gente. E aí, essa pessoa eu não conheço, né? E ela tem uma mágoa, assim, por esse discurso que ela chama de esquerdista, de progressista, mas ela se abriu ao diálogo com muita delicadeza, e ela tem um pensamento um pouco mais conservador, e eu achei ótimo conversar com ela por aqui. Eu não tive força para redigir, porque a linguagem ela é sempre muito complexa, podia criar algum conflito, né? Então ela diz assim, eu vou introduzir a fala dela para a gente poder pensar o que está por trás disso, né? E como as coisas não são assim tão naturais, né? Então, olha só, ela diz assim, quando você fala de moralidade implicada na constituição simbólica do presépio, fico um tanto aturdida. Como falar, pergunta essa querida que entrou em contato comigo aqui no Facebook. Ela pergunta, como falar em moralidade em cima do fato de que, para o nascimento de uma criança, é necessário um pai e uma mãe? Ela pergunta, vou continuar. Afinal, pelo menos biologicamente falando, é necessário um elemento masculino e um elemento feminino para o surgimento de seres vivos. E isso não é moralidade. E ela diz, isso não é eurocentrismo ou hegemonia cultural, hominal, religiosa ou qualquer coisa desse tipo. Eu entendo perfeitamente a posição dela. Eu acolho perfeitamente o que ela quer dizer. Mas eu preciso discordar de alguns aspectos, não de todos. Evidentemente que biologicamente a gente pode pegar num pedaço de vidro, misturar um gameta feminino e um masculino e plimba! Nasceu uma criança. Isso é feito todos os dias em todos os lugares do mundo. Isso não quer dizer que essa criança tenha um pai e uma mãe. Ela pode não ter ninguém. Ela pode não ter ninguém. Ela pode ser gerada numa barriga anônima e ser colocada numa instituição. Isso pode acontecer. Pode acontecer de um casal apaixonadíssimo, papai e mamãe, gestarem maravilhosamente bem. E aí, às vésperas do bebê nascer, acontecer alguma coisa com eles e o papai ou a mamãe desaparecerem. Isso tudo pode acontecer. Pode acontecer que um casal maravilhoso, de duas mulheres incríveis, resolvam as duas engravidar ao mesmo tempo. E temos 2 bebês nascidos no mesmo tempo, com as barrigas dessas duas mães maravilhosas, sendo uma família magnífica. Podemos também dizer que 2 homens incríveis se cadastraram para adoção e têm uma família linda, não é? Com um bebê maravilhoso chegando, podemos. Há uma moralidade implicada, sim.
Quando eu estabeleço um símbolo onde uma família nuclear, que é um padrão inventado que não se sustenta na gente, digamos assim, representado. A gente poderia pensar com maior carinho que a família do Jesusinho, que também é inventada, Maria é inventada, José é inventado, tudo isso foi criado, né? Lembra que a gente falou já disso? Tudo isso foi criado a serviço de um pensamento que a gente viu até que era um pensamento libertário. Mas isso foi sendo apropriado, de tal maneira que esse singelo momento, papai, mamãe, filhinho de Jesus, virou uma arma para desqualificar todos os outros modos de celebrar o nascimento. Até mesmo uma pessoa sozinha, no seu presépio individual, que celebra o nascimento e a renovação de si mesmo a cada ano. Enfim, um pouco por aí que a gente vai olhar hoje. Eu não posso ficar muito nisso. Depois, essa pessoa querida vai falar que ela está no meio acadêmico, que lá virou uma ditadura, que ela não consegue, que tem ideologia, que ela não consegue respirar lá porque as pessoas acabam fazendo uma lei ao contrário. É isso que a gente não quer. É isso que a gente não quer. Não é uma lei ao contrário. Então não pode mais ter o papai, a mamãe, filhinho do Jesusinho. Pode. Pode tudo. Isso que a gente quer dizer. Que não é uma coisa só. Né? Por quê? Porque o ser humano é mais do que sua biologia. O ser humano é mais, né, do que sua tradição. O ser humano é mais do que a reprodução de gestos ancestrais, não é? Então, para cada família se encontrar o espírito da renovação, tem, e por que não criar os seus signos, como que a gente vai falar hoje? Tá bem? Então, eu agradeço demais, de coração. Eu entendo perfeitamente que uma pessoa conservadora, que como eu ame os presepinhos, vou mostrar esse aqui já. Esse aqui foi a querida Carla Santoro, nossa professora de artes manuais, da nossa equipe, que fez para mim. Olha, o Jesusinho, o papai e a mamãe Maria. Olha lá. Olha que delícia, olha o lugarzinho onde li, a manjedoura, ó, crochê, né? Então, é uma delícia, eu compreendo, mas eu também compreendo que quando esse símbolo é um padrão moral, ele machuca outras pessoas que não estão nesse padrão. Ou por quê? Porque uma grande porcentagem de Josés não honram sua participação no nascimento de crianças, não sustentam crianças, não apoiam Maria. A gente não viu por aí esses dias circulando tão bonitinha a Maria deitadinha e o José segurando no colo o menino Jesus, né? Porque está dizendo, quando a pessoa pare, ela precisa descansar, gente. Então, isso já é uma mudança cultural imensa. O José, em vez de segurar esse cajado, segurar o Jesusinho, deixar o cajado ali de lado. Isso tudo é porque a vida mudou, gente. Porque a gente é diferente, né? Por quê? Porque é assim, eu sinto dessa maneira. Esses dias uma pessoa querida, ela veio falar, eu vou fazer a Maria gestante. Mas e a multidão de mulheres como eu, que não gestaram seus Jesuses? Não é? A ditadura da barriga? Será que ser mãe é ter barriga? Tem tanta coisa. Por isso que a gente precisa celebrar as singularidades. Por isso que a gente, agora, no contemporâneo, precisa criar os seus próprios rituais. Por isso que a gente tem que celebrar o nascimento de algo novo, de um espírito de renovação, sem se submeter a imagens que, porque são apropriadas de modo
a legislar, e a gente vai ver isso agora, acabam oprimindo pessoas, né? Acabam oprimindo pessoas. Muito bem, a gente sabe, eu não quero citar aqui o discurso presidencial logo no começo, né? Dizendo das famílias que têm mães e avós que não prestam, né? Eu não quero nem entrar nas homofobias todas, não precisa. Não precisa, porque há famílias lindas por aí de avós, sabe? Tem bebês que nascem e vão direto para o colo de uma avó. Ok, gente? Então, vamos falar aqui dos símbolos. Obrigada, viu, pela sua contribuição. Eu compreendo a sua dor. Desse mundo ideal, é a minha, que eu vou falar ainda depois de amanhã, na segunda, né? Por quê? Porque a gente está discutindo essas questões do advento. Hoje é essa, amanhã é a antroposofia católica, como fica a liberdade no espiritual. Estou cheia aqui de livros para amanhã, discutindo um pouco isso a partir da voz de Steiner. Na segunda... não. Ixi, eu estou sempre trocando. Hoje é sábado, né, gente? Quem não sai de casa nem sabe a diferença. Amanhã é como sustentar amanhã é chato. Como sustentar um cristianismo agora que ele é sinônimo de ódio. Amanhã eu vou, a partir disso que eu vou trazer hoje, expor um pouco a questão das imagens, dos signos e do fascismo. Aí sim, na segunda-feira, antroposofia católica, e na terça, que já começa a preparação das Noites Santas, que é o nosso primeiro encontro das 13 noites sagradas, Mulher e Natureza. O grupo está lindo, tem quase 500 pessoas inscritas, as inscrições estão abertas. Olha só, tem gente que vai participar do Zoom, tem gente que vai participar do YouTube, porque o Zoom só acaba em 100. Então, quem chegou depois do dia 16 já vai chegando, já vai entrar. Prestem atenção no e-mail, porque é por lá que a gente tem que ir. E se você não abrir, não clicar, a gente não consegue te atingir, tá bom? Entrem no e-mail, vejam, procurem, porque a gente está mandando 2 tipos de e-mail. Um daquelas listas que só abre se as pessoas vão abrindo, você só enxerga se as pessoas forem abrindo. E o outro é de um grupo do e-mail, nenhum tem interação, então não vai te chatear, é só o link para entrar no privado do YouTube que a gente está mandando por e-mail, tá bom, gente? Então, presta atenção. Voltando aqui. Na terça-feira, dia 24, eu vou trazer a última coisa. Como recuperar a fé e a esperança sem contribuir para o fortalecimento do discurso opressor. É uma luta, né, gente? Meus incômodos, porque eu fico aqui em casa, assim, me inquietando, sabe? Colocando, olha que lindo esse presepinho aqui, gente, de cera de abelha feita pela Gabriela Lopes, lá, olha o Jesusinho, lá de Curitiba, olha que coisa mais linda. E o cheiro, tem até um anjinho, eu nem vou entrar no aspecto do anjinho, mas olha só, tem até um anjo. Muito bem. Então, vamos à luta. Vamos à luta. Eu fiz também... ainda não. Eu fiz também os intervalinhos hoje, já que eu vou falar de semiótica, eu fiz uns intervalinhos de tirinha do Caetano. Caetano, o livro é lindo, gente. Caetano, olha só. É o Theo e o Minimundo. É uma coisa do coração. Vou trazer uma assim, ó. Ele diz assim, ainda triste? Fala para a borboleta. Né? A borboleta pergunta. E aí o Theo responde, sim. Que tal seguir em frente? Pergunta a borboleta. E aí o Theozinho pergunta, de que lado fica a frente? E aí a borboleta responde, para dentro. Gente, que delícia! Meus intervalinhos hoje vão ser assim. Muito bem. Então, vamos lá. Eu já falei a epígrafe a partir de
Ai, mostrei o livro errado do Bachelard. É esse, tá? Agora vem o Deleuze, Nietzsche e a filosofia, e trago um argumento que é um alerta. Muito bem. E aí, prestando já atenção, porque a gente está falando da doçurinha que é, né? Da doçurinha que é o presépio. Olha lá, a doçurinha do presépio, tá bom? Não perdemos isso de vista. Nós nunca, diz Deleuze, nós nunca encontramos o sentido de alguma coisa, seja fenômeno humano, biológico ou mesmo físico, né? Os bichinhos ali, se não sabemos qual é a força que se apropria da coisa. Olha, que tá falando de sentido, que a explora, que dela se apodera, ou que nela se exprime. Um fenômeno físico, biológico, da natureza, o fenômeno humano, não importa. Um fenômeno não é uma aparência, uma imagem, nem mesmo uma aparição, mas um signo, um sintoma. Olha, ele chama de sintoma, que encontra o seu sentido numa força atual. Pegaram o presépinho e falaram assim: bebê, essa não é só a familhinha do Jesusinho, não. Essa é a família que todo mundo tem que ter. E aí a gente não pode deixar isso acontecer, não agora, que o fundamento está chegando com toda essa força, entende? Ó, já tô avançando. Muito bem, qual que é o campo de estudos que a gente vai estar hoje, né? A semiótica. A gente podia ir para a semiótica francesa, mas eu não fui. Sabe para onde que eu fui? Para a semiótica persiana, a semiótica americana. Não tem noção. Ela vai mostrar bem direitinho na sua segunda tricotomia. Gente, aquela coisa de semiótica é chato, né? Na sua segunda tricotomia, né? A tricotomia do signo. Como que a gente sai de um ícone e vira um símbolo, né? Que é isso que a gente está falando. Então, olha só. Então, essa segunda tricotomia lá na semiótica americana, o que é? Primeiro, ícone, né? Que é a primeira coisa. A gente acha que o ícone não é destituído de valor. Não é. O ícone, ela já tem os seus códigos icônicos, a tal ponto de alguns shopping centers estarem mudando a decoração de Natal, tiraram o vermelho do Papai Noel e colocaram o Papai Noel de verde e amarelo. Isso é icônico. Então, é sensorial, é pictórico, né? É um primeiro momento. E atua onde, gente? Direto no subconsciente. É por isso que o fascismo, a gente vai falar disso amanhã. É por isso que o fascismo, ele usa de ícones. Por isso a bandeira, por isso o moço com a faixa. Por isso, porque é icônico, você é capturado, a beleza é icônica, uma série de coisas que são icônicas, que são capturadas antes de você até colocar a sua consciência para funcionar. Por isso que a gente tem que olhar para os ícones e falar, o que tem aí, o que não tem. Muito bem. Depois, e outra, essa questão icônica, ela é estrutural. Ela é estrutural. E ela cria mundos, né? Muito bem. Depois, não sei se vocês lembram, se já estudaram a semiótica americana, mas a gente está falando aqui de qualisigno, né? O ícone. Agora a gente vai falar de sinsigno. A gente vai falar essa foi a primeira idade, agora a gente vai falar de segunda idade, que é o índice. O índice, ele aponta uma manifestação. Quando eu pego papai, mamãe, filhinho, né? Quando eu pego papai, mamãe, filhinho, icônicos, com suas cores tradicionais, compreendam isso.
né? Quando eu pego esses bonequinhos deliciosos, eles indicam uma manifestação que aponta um certo modo de existir, que aponta uma certa verdade, não é? Ele ainda não diz, mas quando eu vejo isso, eu já digo, ó, papai, mamãe, filhinho. Poxa, mas uma família é mais do que papai, mamãe e filhinho. Não, nem sempre, quase sempre não tem papai. E aí coloca o quê? Quando não tem papai, coloca aquela família na falta. Instala a falta. Instala o aquém da família. A minha família é menos porque eu não tenho papai. E se a gente for ver, a gente já falou disso aqui uma outra vez, mas se a gente for ver, as forças de representação do elemento paterno estão na família, mesmo que o papaizinho esteja com outras famílias, esteja na praia, né? Esteja fazendo um monte de coisa enquanto a mamãe passa o Natal dando conta de inventar presentes para as crianças. Por quê? Porque eu quase que ia falar filho da puta, mas eu não vou falar. Tá lá no bem bom, enquanto a mulherada tá segurando a onda da realidade, né, gente? Enfim, dá para entender? O índice, ele indica alguma coisa. Ele é como assim, sinal de fumaça, é porque tem fogo. Papai, mamãe, filhinho, é porque é assim que tem que ser. Muito bem, então vamos falar agora da coisa mais do que se constitui. Na terceira idade, né? Então, vem o quê? O símbolo. O que a gente está falando aqui é de semiótica americana, a gente está falando da segunda tricotomia do signo, né? Porque isso é um assunto complicado, mas importante hoje em dia. Por quê? Porque o aparelho fascista, ele usa desses elementos para construir suas narrativas e construir o seu poder. O seu poder todo, se a gente pensar numa estética nazista, olha a beleza entre aspas, mas olha a beleza. Essa semana passada mesmo, um moço apareceu com a suástica num restaurante lá de Minas. 2 dias depois, um jovem adolescente, pegou uma faixa branca, com canetinha, fez a suástica toda torta e tava passeando no shopping. Ai, isso é um símbolo. Isso é o símbolo. E olha só, o símbolo é uma representação convencionada. Quando eu pego isso aqui, é uma representação convencionada. Então, ela é convencionada culturalmente, ela tem hábitos e ela tem o quê? Diz Pires, força de lei. Pronto. Você entendeu, minha querida professora universitária da Universidade Federal do Paraná? Não é? Se o símbolo tem força de lei, há uma moralidade implicada. Há uma hierarquia de valores, há uma determinação, há uma convenção. Então não há liberdade. Se esse signo, esse símbolo for imposto para alguém. Ai, tá acabando meu tempo. Gente, que rápido, hein? Muito bem. Eu não consegui falar, mas queria falar disso, não falei do Devi, queria ainda falar disso aqui, mas eu deixo para amanhã, tá bom? Então, estava programado falar, mas é muito rápido, passa meia hora, né? Mas não deve ser mais que meia hora, já estão reclamando que meia hora é muito, que tinha que ser 20 minutos. Mas como é que eu vou falar de assuntos tão densos em 20 minutos? Não sei se dá. Vou tentar, né, gente? Porque eu tô querendo que isso circule. Vocês não estão fazendo circular por aqui, não tem quase nenhum compartilhamento. Já chegamos a 1000, já passamos de 1000, tá 1020 lá no YouTube. Mas, mesmo assim, não circula. Já circula um pouco mais do que ter 300, mas... Eu comecei a semana com 700. Enfim, por quê? Porque a gente precisa colocar essas questões para funcionar.
para divulgar. A gente precisa, porque senão vem uma professora universitária com esse discurso. Ah, isso é assim mesmo, é papai, mamãe, filhinha, natural. Não é natural, gente. Não mais. O mundo é diferente da nossa idealidade. E isso não é ideologia, isso é constatação. Quantas mães solteiras, adolescentes a gente tem nesse país? Desde quando precisa de mamãe, papai e filhinho para ter filho? Nunca. Muito bem. Olha só, para terminar, o símbolo, né? O símbolo. Ih, perdi meu Jesusinho. Ixi, achei. Não, não achei. Bem. Ah, tá aqui mesmo. Peguei junto. Olha só, o símbolo, ele legitima determinado conjunto de valores. Ele legitima. Por isso, quem não é papai, mamãe e filhinho está em falta. Por isso, nós, de uma antroposofia da imanência, que não temos receio de refletir, temos que pensar como que a gente sustenta esses símbolos de uma religião hegemônica que foram apropriados por uma força opressora, né? Que começaram na floresta, numa ação libertária e foram apropriadas pelo poder e que agora estão sendo usadas como arma para oprimir pessoas. Como que a gente, ainda preservando, né? Ainda preservando as forças que estão implicadas aqui, a gente preservando a nossa vontade, aí eu vou encerrar com isso, com a voz de Bachelard falando nessa vontade de produzir, então, forças, signos, não é? Diz ele, a análise de uma imagem aparentemente tão especial como uma árvore nodosa, revela uma força de apelo para imagens coerentes nas quais o ser imaginante se envolve cada vez mais. Presta bem atenção nisso. Concebe-se com muita frequência a imaginação como uma produção gratuita, que se esgota no mesmo instante que suas imagens. Isso, alerta Bachelard, é desconhecer a tensão das forças psíquicas que levam à busca por imagens. Então, vou ver se amanhã eu consigo ainda falar do abstrato, que é pré-simbólico, e como que uma antroposofia viva investe no pré-simbólico para não precisar das alegorias da religião hegemônica. Vamos falar disso amanhã? Então tá, gente, eu vou ter que ficar por aqui, porque já deu meia hora, tá bom? Então um beijo grande, tô adorando, viu? Falem comigo e se inscrevam, compartilhem, façam todas aquelas coisas pra gente, e também construam seus canais e me mandem os links para eu divulgar também, tá bom? Vamos invadir a praia, porque ela tá cheinha de gente igualzinha, modelar, achando até mesmo que a antroposofia é um modelo, existe um modelo. Eles usam o nome arquétipo. Gente, arquétipo é força, não é forma. É pré-simbólico. Eu vou desligar porque o assunto é enorme, mas já deu a minha meia hora. Gente, tudo de bom. Até amanhã, meio-dia.